noite, pessoal, tudo bem? Coisa boa estar aqui em mais um retiro. No retiro tem coisas que sempre acontecem, né? Primeiro que a gente fica super animado no primeiro dia e de noite a gente está todo queimado e eu estou machucado. É sempre assim, né? Hoje, mais uma vez, eu estou com o dedão latejando dentro desse tênis aqui, mas quando eu comprei a camiseta cor de laranja, eu disse, não, vou usar com o meu tênis cor de laranja também, então vou aguentar aqui. Mas tá bom. Fecha teus olhos aí, curva a cabeça. Vamos orar. Senhor meu Deus, que bom, Senhor, que mais uma noite nós conseguimos nos reunir, Senhor, para ouvirmos da Tua palavra, Senhor, para meditarmos. E agora, Senhor, em especial, nesse retiro, Pai, Tu sabe que a correria foi enorme, Senhor, para conseguirmos nos organizar. Para a gente conseguir, Senhor, de fato, estar aqui, Senhor, nesse lugar, de uma maneira que fosse confortável para todo mundo, Senhor. A correria, Senhor, que foi para conseguir esse lugar, Senhor, as decepções que nós tivemos, Pai, antes de chegarmos até aqui, Senhor. Vários lugares a gente pensou, Senhor, que ia ser muito ruim, acabou que Tu, mais uma vez, Senhor, nos surpreendeu com o melhor. Não temos, Pai, como não reconhecermos isso diante de Ti, Senhor, até um pouco constrangidos. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor, por cada um dos irmãos que trabalhou, Senhor, durante esses dias para que hoje nós estivéssemos aqui e que desse tudo certo, Pai. Obviamente, Senhor, aqueles irmãos que hoje vieram com um coração aberto para ouvir a Tua mensagem, com o coração cheio de expectativa, Senhor, para essa noite. Sabe, Pai, parece que no retiro a gente fica mais perto de Ti e também dos irmãos, e eu acho que é porque a gente fica perto dos irmãos que a gente fica um pouco mais perto de Ti também. E por isso, parece que é sempre diferente. E eu Te agradeço por esse irmão estar aqui perto de mim nessa noite também, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, vamos ler junto comigo o texto base do nosso retiro, que vai dar fundamento para as mensagens de hoje e de amanhã, tá bom? Está lá em 2 Pedro 2, versículo 9. Vai estar no telão aí. Essa é a versão que oficialmente nós estamos usando para falarmos, né, durante esses 2 dias, tá bom? Diz o seguinte: vemos, portanto, que o Senhor sabe resgatar das provações aqueles que lhe são devotos e, ao mesmo tempo, manter os perversos sobre o castigo até o dia do julgamento. Fala conosco, Senhor, através dessa mensagem, em nome de Jesus. Gente, assim, é um texto um pouco complexo, um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a falar, principalmente na igreja. E eu gostaria muito que você hoje tivesse um coração bem aberto para começarmos essa história de uma maneira um pouco diferente e estarmos com o nosso coração bem disposto a ser convencido pelo Espírito Santo a respeito de algo muito importante. Na versão que a gente costuma ler, diz o seguinte, né? Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele e também sabe como guardar os maus debaixo do castigo do dia do julgamento. Não é muito diferente, é meio parecido, mas é por causa da nossa palavra devoção que nessa versão diz devotos, e eu acho que só por isso a gente escolheu essa versão, a nova versão transformadora. Assim, gente, a gente já, 2 cultos, a gente já veio falando a respeito de 2 Pedro, e hoje nós vamos falar, hoje e amanhã nós vamos falar bastante sobre essa carta. Pedro, ele escreve para a igreja, dizendo para a igreja que ela foi chamada e foi escolhida por Deus. Ele diz que Deus deu tudo o que nós precisamos para agradá-lo, distribuindo dons para que pudéssemos escapar da imoralidade do pecado. Pedro, ele faz uma lista de qualidades, e vocês vão se lembrar dessa lista. Nós falamos num culto há pouco tempo, né?
Por isso, façam o possível para juntar a bondade, a fé que vocês têm, a bondade, juntem ao conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio juntem a perseverança, e a perseverança a devoção a Deus. Essa devoção juntem a amizade cristã, e a amizade cristã juntem ao amor, pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão coisas boas como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro ele fala que Deus fez tudo o que nós precisávamos, haja vista que Ele nos chamou e nos escolheu para uma missão. Ele nos chama de dentro de uma realidade, nos dá uma missão e Ele nos prepara para passar por essa missão. Mas Ele diz para nós, façam o possível na gestão desses dons. É como se Ele entregasse habilidades para cada um de nós, como se Ele entregasse para cada um de nós dons, talentos. E nós, dentro da nossa realidade, nós precisamos administrar de uma maneira muito humilde e sabendo sim que quem nos deu isso foi Deus, e nós temos que administrar esses dons de maneira que eles cresçam. Lembra da parábola que Jesus falou a respeito daqueles que eram arrendados uma terra e tinham que administrar e frutificar naquela terra? Aquele que escondeu o seu talento, que escondeu, não fez com que ele rendesse, aquele fez o que era equivocado. Às vezes nós precisamos entender que existe uma parte que é a nossa responsabilidade humana, e existe uma outra parte que é soberana e de Deus. Essa é a linha fina que muitas vezes nós hesitamos de falar, por conta da complexidade disso. Porque podemos cair na irresponsabilidade de pensar que nós não podemos fazer nada e Deus tem que fazer tudo na nossa história. E também podemos pensar que as coisas acontecem na nossa vida por conta das nossas ações e não por conta da graça e da misericórdia de Deus. Vocês entendem essa linha fina? Conseguem entender isso? Como é complexo? Você saber que a tua vida é uma vida próspera, porque Deus é bom e te deu essa vida, na sua soberania, ou a tua vida é próspera, porque você é responsável pelos seus atos e você teve livre escolha para fazer as suas coisas, e por isso você dá certo. Essa é uma linha muito perigosa, porque te faz ou se atirar nas cordas e pensar, bom, estou aqui, agora tudo que eu fizer, não interessa o que eu fizer, Deus vai agir para que eu dê certo, e também vai fazer eu pensar que não, que eu preciso correr atrás dos meus sonhos, e se eu não correr não vai acontecer, e a hora que acontece, eu penso que é porque eu corri. Nesse texto, Pedro está falando bem claro a respeito de uma situação. Deus nos chamou e nos escolheu. Poxa vida, Maurício, agora tu vai entrar nessa história de predestinação, e quem é que escolhe, quem é que não escolhe. Vamos fazer mais uma linha fina aqui. Cutuca a pessoa que está do teu lado. Deus te chamou, irmão. Depois que Ele te chamou, Ele te escolheu. Quem é que Deus escolhe? Quem? Aqueles que atendem ao chamado. Consegue entender isso? Pode ser assim hoje, pelo menos? Isso é uma longa história, nós podemos estudar muito tempo a respeito disso. Mas você consegue entender que o Senhor olha para cá e diz assim, Darley, vamos começar uma nova história, cara. Vou te dar uma oportunidade. E ele diz, tô legal, Senhor, beleza? Fica para a próxima aí, cara. Vou curtir aí, vou dar uma banda. Ele diz, não, bueno, então tá. Cláudio, Deus tem uma nova história para ti, cara. Vem fazer parte dessa história, vem fazer parte da igreja de Cristo. E o Cláudio diz assim, não, tô legal, bom, então tá, então vem. Você entende que Ele chamou, atendeu e escolheu. Você entende isso? Consegue entender isso ou não? Sim. Quantos estão acordados aí, irmão? Levanta a mão. Por que isso é muito importante?
Porque quando a gente entende que Deus nos chamou e nos escolheu, Ele entregou para nós tudo o que nós precisamos para viver uma vida que agrade a Ele. Ele te entrega todos os dons, todos os talentos, toda a possibilidade, toda a mensagem de Deus, para que você saiba como lidar diante de toda a loucura desse mundo. Você acredita nisso, irmão? Quantos aqui tem uma Bíblia? Levanta a mão. Quantos aqui usam a Bíblia para tomar suas decisões? E aí a gente começa a entender por que nós estamos vivendo dias em que nós temos que estampar no peito aquilo que não é a nossa realidade. Via de regra, irmãos, nós sentamos e pensamos a respeito do retiro, a respeito de uma demanda que é uma necessidade da igreja. Olha para a pessoa que está do teu lado. Ela está com uma camiseta escrito devoção, hein? Tá bonito de camiseta? Hã? Pô, no final nós vamos tirar uma foto, tá? Amanhã vamos tirar outra. Então venha com a tua camisa, mesmo que ela esteja meio, né? Para amanhã nós tirar outra. Sabe por que está estampado aí devoção? Não é porque é o que a gente vive, é porque é o que a gente precisa. Você entende isso? Você acredita que o que é uma demanda da igreja? É uma necessidade de nós falarmos a respeito disso. É por isso que nós estamos batendo nessa tecla durante... São 5 mensagens, né? 6 mensagens esse ano. 7 mensagens esse ano. São 2 minhas, 2 do Gui. 7 mensagens. Uma do Lipe, uma da Jéssica e outra do Leandro. Eu vou estar com vocês. O Gui esteve hoje de manhã. Eu vou estar com vocês hoje de noite. Amanhã de manhã a Jéssica vai estar conversando com vocês. À noite sou eu de novo. O Lipe o Leandro na segunda de manhã. O Felipe na segunda à noite. E o Gui encerra na terça de manhã. Quando nós entendemos que existe algo que é possível nós fazermos, diz assim: façam todo o possível para juntar esses dons. É como, não é juntar simplesmente de colocar eles juntos. É de juntar aquilo que Deus te envia, sabe? É tu juntar, é trazer unidade para aquilo, é colocar dentro de ti, é trazer para dentro de ti mesmo todas as coisas que Deus está te entregando para fazer. É como se fosse importante tudo isso estar interligado de uma maneira que as tuas decisões, quando eu falei para ti, irmão, que você usa a Bíblia para tomar as tuas decisões, eu estou falando o seguinte: você usa as convicções, a verdade que Cristo tem te mostrado para tomar as tuas decisões. Você usa a verdade que Cristo tem te mostrado para que as tuas dificuldades de relacionamento com os teus pais, com o teu marido, com a tua mulher, entendeu? Com teus filhos, como tu educa os teus filhos, como tu te relaciona no teu trabalho. Você tem usado esse dom que Deus te deu, ou você olha um coaching na internet para saber como fazer para vender bem? Sabe? Às vezes a gente não entende o tamanho do que é, o que Deus quer fazer conosco. Quando Ele nos chama desse mundo, Ele nos escolhe, Ele nos dá todas as ferramentas que a gente precisa para viver uma vida que agrade a Deus. Mas nem sempre a gente está querendo agradar a Deus. E aí, porque a gente não quer agradar a Deus, a gente pensa: eu vou agradar o meu chefe, porque eu quero uma promoção. Então eu vou procurar aquilo que os outros que conseguiram a promoção fizeram. Entende? Eu vou pensar no que o meu amigo, aquele que a filha dele fez medicina e passou, o que ele fez? Porque eu queria que a minha filha fosse rica também. Eu vou pensar no que eles fizeram. Mandaram estudar no exterior, então é isso que eu preciso. Eu preciso juntar um monte de dinheiro para mandar eles para não sei aonde. É isso que eu preciso. Por que eu estou preocupado em ter um resultado que agrade a mim mesmo? E não a Deus. Você consegue entender isso? Você já viu muita gente fazendo isso? E no final das contas, o que aconteceu? Mais uma vez frustração. Mais uma vez frustração. Porque a gente não entende que de alguma forma Deus nos chamou
Ele nos escolheu para uma outra história. Devoção e devoto. Duas definições que eu quero fechar com vocês aqui para que vocês entendam. Junto comigo da mesma forma. Devoção é o voto com que alguém se dedica. O sentido dessa palavra é esse. Sabe, a gente tem aqui no nosso meio o tio Chico que teve esse lance aí de voto, que é um troço complicado pra caramba. Sabe? É como se a gente se comprometesse com um ideal de uma maneira que todos os dias, em todos os momentos, em tudo que eu faço, eu preciso remeter àquele compromisso. Você entende? Devoto é alguém que se compromete com esse voto, que vive em favor desse compromisso, se dedica para quê ou quem se comprometeu. Esse é o devoto, aquele que se dedica em que ou quem se comprometeu. Por que eu estou falando isso? Porque quando o Senhor te escolhe, Ele te escolhe porque tu quis fazer com Ele um compromisso, lembra disso? Ele não te obrigou a estar aqui, irmão. Ele não botou uma arma na tua cabeça. Nem mesmo quando Ele te tirou do vale da sombra da morte, quando você estava doente em cima de uma cama, você sabe do que nós estamos falando. Quando você estava no lixo e as pessoas foram lá e te acolheram, não foi por isso que você veio para cá. Você veio para cá porque você quis. Você veio para cá porque você quis. Você podia ter ido para qualquer outro lugar, ter dado até logo para Deus, porque Ele teria feito o mesmo. Porque Ele te tirou desse lugar, porque Ele te ama. Agora, se você fez um compromisso com Ele, isso é um problema seu. Quando Ele te chamou e te disse, vem fazer parte da igreja, você quis ou não quis? Por que você quis? Por que você quis? O que te motivou a querer fazer parte da igreja de Cristo? Só para completar o contexto, Pedro, ele temia o fato do bombardeio que a igreja vivia. A igreja, que estava se consolidando aos poucos, ela vivia um bombardeio porque à medida em que ela avançava, a cultura e as pessoas que estavam na volta tentavam interferir e modificar algumas coisas por conveniência, irmão. Por conveniência. Imagina vocês que, sei lá, na nossa igreja fosse um lugar bem quente aí, me ajuda? Pastora, Belém do Pará. É quente, não é? Mais que aqui? Não é mais que aqui, mas é sempre, né? Verãozão. E se nessa igreja fosse obrigatório o cara usar terno, gravata e a mulherada usar saião e camisa de manga comprida? Aí eu chego lá e eu penso o seguinte, não, vamos adaptar. Vamos cortar a manga do terno. Ia ser uma baita ideia. Por que não pensaram isso? Vamos cortar a calça e a saia das irmãs e fizemos um modelo especial para esse lugar que é mais calor. Olha, irmãos, não é exatamente isso. Até porque o negócio de roupa não é o mais importante. Mas o que Pedro temia que acontecesse é exatamente isso, nós vamos falar amanhã. O que acontece em todo lugar. Eu chego aqui e o pessoal é do rock and roll, então taca ali o pau no rock and roll na igreja. Eu venho aqui e eu descubro que todo mundo tem tatuagem, vou fazer uma tatuagem também, escrito Jesus Cristo aqui. Eu chego aqui e o pessoal é do fitness, então vou malhar, porque senão eles não vão concordar com o que eu tenho para dizer. Vamos adaptando. Nessa época era muito mais grave que isso, assim como acontece de fato na igreja, que não são coisas aparentes. São coisas na teologia, na forma com que eles interpretam a palavra, a forma com que eles liam e colocavam em prática. Paulo sabia, Paulo está me perseguindo. Pedro, ele sabia a influência que a igreja teria, e as pessoas que comandariam, que estariam à frente, abririam a palavra para falar, do poder que essas pessoas poderiam exercer sobre os outros.
Se a gente, nós que somos limitadíssimos diante daquilo que aconteceu com Pedro, se a gente já se dá por conta disso, se a gente já se dá por conta do tamanho do estrago que alguém, interpretando a Bíblia errada, pode fazer em uma comunidade, em uma família. Você sabe do que eu estou falando, irmão. Ninguém aqui veio pela primeira vez na igreja, aqui na nossa igreja, talvez 1 ou 2. Mas você sabe aquilo que você ouviu falar, de pessoas que estragaram a vida uma das outras. Vocês sabem do que eu estou dizendo. Pedro temia esse bombardeio, essa influência de outras religiões, essa mistura que estava acontecendo. E o que ele fala? Ele traz exemplos, grandes exemplos de devoção, que mesmo dentro de uma realidade corrompida, eles abraçaram o seu compromisso com Deus e não abandonaram a sua devoção. Pedro fala de Noé, a quem ele chama de pregoeiro da justiça. Ele fala de Ló, aquele que ele chama de o justo Ló. Deus mostrou na vida desses dois homens a justiça de Deus. É verdade. Deus, ele sabe separar aqueles que ele chama e escolhe. Ele sabe separar aqueles que ele chama e escolhe daqueles que vão fazer parte da sua igreja, que eles vão fazer parte daqueles que ele trouxe para si e daqueles que vão sofrer a ira de Deus, irmãos. Olha para a pessoa que está do teu lado aí. Olha para a outra. A ira de Deus é um negócio bem brabo, irmão. A ira de Deus é uma coisa bem complicada. Sempre que eu penso na ira de Deus, eu me lembro de onde ela parou diante de nós. Ela parou em Jesus Cristo na cruz. Você consegue entender? Toda a maldade do pecado da raça humana foi manifesta na cruz de Cristo. A ira de Deus contra o pecado. Noé e Ló, dois homens que, por muito tempo, irmãos, a nossa igreja, de alguma forma, abriu mão de ir no Antigo Testamento e se deleitar das histórias, por conta da nossa responsabilidade de ter em mãos, com uma certa profundidade, os evangelhos e a história da igreja. Mas eu quero dizer para você, Deus escolheu algumas pessoas para mostrar a sua justiça. Deus escolheu a igreja, que é o corpo de Cristo nesse tempo, para mostrar a sua justiça. Ele nos tirou desse mundo de ilusão para nos chamar para a sua luz. Ele nos trouxe para perto dele e para longe de uma natureza pecadora. E nós temos à disposição esse Salvador. Imagine que você, pela misericórdia de Deus, foi escolhido para ser um dos poucos, irmãos, a resistirem casados na sua família. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Ficou a mão bem levantada aí. Agora eu queria que baixasse a mão aquele que acha que é fácil ficar casado. Não é fácil, né? A maioria dos solteiros acha que é muito melhor. Cada situação tem a sua demanda. Estava conversando esses tempos com um irmão da igreja. Na verdade, eu pesquei a conversa dele com a minha esposa. E ele estava dizendo assim, a vida de adulto é muito mais complicada, né, cara? Você foi um escolhido de Deus para sair fora da realidade deste mundo, que te diz que o casamento é para você curtir enquanto está sendo bom, não é?
se fosse para curtir enquanto foi bom, olha, irmão, chegou a primeira fatura da festa de casamento, já não é bom mais. Não é, Gabriel? Chegou até a ficar vermelho. Chega a primeira fatura, chega o primeiro filho, e a primeira noite em que tu resolve passar a noite em claro com ele, e tem que trabalhar no outro dia, porque tem que pagar a demanda que tem esse filho. E aí esse filho está aqui no retiro agora, já está grande, já estão olhando, as gurias estão olhando, e os guris estão olhando, eles estão se achando, pelo amor de Deus. Que Deus me ajude. A gente tem fugido de adolescentes na nossa igreja, né, cara? Agora estão crescendo, o que vamos fazer? Deus levante pastores de adolescentes aí, né? Amém? Posso ouvir um amém? Sorriso. Opa! Não é fácil. Não é fácil. Nunca foi fácil. Mas o Senhor te escolheu. Aliás, Ele te chamou para isso. E Ele te escolheu. E Ele te deu tudo o que tu precisa. Para que no teu tempo, tu faça a diferença. E a tua vida reta, sabe? A tua vida reta. Quando fala que o pregoeiro da justiça, na versão em grego fala sobre uma palavra da retidão. Noé era um pregoeiro da retidão, irmãos. Quando o Senhor nos chamou, Ele pode ter nos chamado para ser aqueles que, mesmo tendo perdas, Ele se mantém de pé. Aqueles que veem o agir de Deus nos doutrinando, como eu falei agora, através das crianças e dos filhos. O Senhor nos chamou para uma situação específica, mas essa situação, ela envolve toda uma história de vida. Pedro, ele tinha uma responsabilidade de dizer para aquele povo o seguinte: vocês que foram chamados e escolhidos, se vocês souberem que mantendo-se devotos, dedicados, o Senhor é justo para aplicar a justiça sobre a tua vida. Se você se mantém dedicado e devoto, nós vamos falar sobre devoção agora. Quem estava aqui de manhã, levanta a mão, só para me ter uma ideia. Estava falando com o Gui que ele acabou comigo com aquele vídeo que ele colocou. Mais tarde ele pode publicar isso para aqueles irmãos que estão aqui de alguma maneira, né, através das redes sociais da igreja. Especificamente o vídeo daquela tribo, aonde o homem começou a ler, começou a orar, falando a respeito dele ter experimentado a mesma promessa de Simeão. Dizendo que, bom Senhor, por quê? Porque a Bíblia estava chegando nas suas mãos pela primeira vez na sua língua. E ele encarou aquilo como uma promessa, assim como Simeão, que estava lá no templo no dia que Jesus foi apresentado, irmão. Ele disse: agora eu já posso morrer. Por quê? Porque aconteceu o que eu precisava. A mensagem de Deus chegou até nós. E a emoção com que aquele homem falava isso era a emoção de alguém que realmente acredita e que viveu uma vida inteira dedicada, esperando aquele dia que a mensagem chegou nas suas mãos, na sua língua, e eles poderiam descansar. Por quê? Porque agora a próxima geração teria nas suas mãos a mensagem de Deus, ou seja, tudo o que eles precisam para sobreviver, para escapar da imoralidade, do pecado desse mundo, e para manter uma vida de alguém dedicado a Deus, que foi chamado e foi escolhido pelo Senhor. Você entende? Noé, ele sabia o que ia acontecer. Alguém não sabe quem é Noé?
Você sabe quem é Noé. Se você, assim como eu, pensava até o dia de hoje, que Noé tinha sido chamado por Deus para dizer para o povo se arrepender dos seus pecados. Quem aqui pensava, que nem eu, até o dia de hoje, que Deus tinha chamado Noé para dizer para o povo, para eles se arrependerem dos seus pecados? Levanta a mão. Você não vai levantar a mão. Nas historinhas, Noé, e até no filme do Todo-Poderoso, né? Porque a gente tem algumas referências, ou a Bíblia ou o filme Todo-Poderoso, 2. A gente pensa que Noé, ele era um cara que foi escolhido para dizer para o povo: se arrependam do que vocês estão fazendo, porque o dilúvio vai vir e vai matar todo mundo. Estou fazendo uma arca. Tipo o Todo-Poderoso 2. Venham, entra na arca. Noé não foi chamado para isso. Noé foi chamado para fazer a arca. E ele era um pregoeiro da justiça, porque a justiça de Deus ia se aplicar na vida dele. Ele ia sobreviver, porque Deus achou que aquilo que Noé fazia era bom. Deus olhou para Noé, e Noé, mesmo diante da realidade daquele mundo podre e prostituído, aonde estava tudo misturado, onde já não existia mais o que era correto e o que não era, ele ainda assim, Noé, vivia uma vida de comunhão com Deus, é o que a palavra diz. E Deus escolheu a Noé para dizer o seguinte: esse e os seus vão continuar vivos, e o resto vai morrer. Noé não foi chamado para dizer para as pessoas. Noé foi chamado com uma missão de que a justiça fosse aplicada na sua vida. Você entende isso? Você entende o tamanho disso, irmão? Você entende que Noé, ele não tinha uma igreja. Ele não tinha uma comunidade de fé junto com ele. Noé, ele não tinha ninguém. Ele tinha ele e a sua família. E a sua família era bem complicada, irmão. A sua família era tão complicada que no final da sua história, os irmãos, Noé foi o primeiro cara a cultivar uvas, e foi o primeiro cara que fez vinho, e foi automaticamente o primeiro cara a ficar bêbado, irmão. Ele se embebedou, e um dos seus filhos, ao invés de cobri-lo, foi lá e contou para os outros o que estava acontecendo. E Noé ficou muito chateado com esse filho, e a história dos seus filhos se desenrolou de uma maneira diferente, porque um daqueles filhos o envergonhou. Mas Noé, ele não fazia tudo que era certo, mas ele fazia o que ele podia fazer. Ele fazia o que ele podia fazer. Ele tinha uma vida de devoção, de dedicação a Deus. Da onde ele tirou isso? Eu não sei. Da descendência dele, eu não sei como as coisas se desenrolaram. Depois de Caim, Abel, o desenvolvimento de Sete, a sua família, aquela loucura, tudo que aconteceu. Os filhos dos homens com os filhos de Deus, que eu não sei quem são direito, mas talvez seja a história da mitologia, isso, não sei. Mas a natureza da raça humana estava corrompida de tal maneira que não existia mais nada e nem ninguém, a não ser Noé. Porque se existisse, irmão, Deus tinha salvo, porque Ele é justo. Você acredita nisso? Se eu disser para você que hoje Deus ia tirar daqui um só, você ia achar que era injusto. Porque, poxa, de tanta gente, né? Mas imagina. Cutuca a pessoa que está do teu lado. Morreu todo mundo. Só ficou Noé. Quando a gente olha para a história de Noé, e quando a gente olha para o Antigo Testamento,
invariavelmente a gente tem que fazer uma leitura apontando para Jesus Cristo. E quando você consegue, nas suas lentes de leitura da Bíblia, sempre olhar para a figura de Jesus, você consegue ver um paralelo daquilo que Deus queria mostrar para a humanidade. Quando Ele envia o seu Filho à terra, Ele faz o processo inverso. Ele olha para a terra e da mesma forma não existe ninguém justo. Nem ninguém que tenha comunhão com Ele. Poxa, eu acho que de repente, não sei. Mas Ele vem e baseado na sua promessa de que não destruiria a terra de novo por água, Ele vem e traz a sua ira na figura do seu Filho. Mas não do Filho que veio para matar todo mundo como um dilúvio, mas do Filho que veio para se entregar como Cordeiro de Deus, que foi morto por todos. Todos os pecados estavam sobre Ele. A história de Ló, ela é um pouco mais complicada, irmão. Ló, ele era sobrinho de Abraão. E eles se separaram. E cada um foi para uma cidade. E ele foi para uma cidade chamada Sodoma, que tinha uma outra cidade chamada Gomorra junto. Você sabe dessa história? Sabe ou não? A cidade era tão promíscua, mas tão promíscua, que Deus disse para Abraão: eu vou destruir essa cidade. Eu vou destruir esse lugar. Porque nesse lugar existe tanta imoralidade e tanta idolatria a outros deuses, que não há ninguém que se escape. Abraão tentou negociar e dizer: não, Senhor, se tiver 50, tu pode aliviar a barra da cidade. Ele disse: se tiver 50 eu faria, mas não tem. E ele vai vindo, 45, 30, 20, 10 e não tem ninguém. E aí Deus manda 2 anjos à cidade. Chega na cidade, ele encontra um cara chamado Ló. Acredito que deva ser justamente por causa de Ló que Abraão estava negociando, estava tentando livrar a cara de Ló e da sua família. Irmãos, para você ter uma ideia, os 2 anjos do Senhor estavam na praça, e Ló olhou para eles e disse: venham passar a noite comigo aqui na minha casa, venham ficar hospedados aqui comigo, lavem os seus pés, passam a noite aqui, façam uma refeição e fiquem comigo. Ló sabia o que podia acontecer com eles se eles passassem a noite ali. Mas eles insistiram, dizendo: não, nós vamos ficar aqui na rua mesmo. Nós estamos falando de 2 anjos, irmão. Ló viu aqueles 2 homens e disse assim: não, venham passar a noite aqui comigo. Venham passar a noite aqui na minha casa. Ló tinha 2 filhas virgens, ele estava em Sodoma e Gomorra. Ele encontrou 2 homens na rua e disse: peraí, esses homens são diferentes, eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou trazer eles aqui para dentro. Eu não sei como é que ele conseguia ter 2 filhas virgens em Sodoma e Gomorra, mas ele só tinha 2 filhas virgens nesse lugar, porque ele era dedicado a Deus. Ele e a sua família, porque nesse lugar era tão promíscuo, que quando ele trouxe os homens para dentro de casa e conseguiu convencê-los, os homens da cidade vieram e bateram na porta. Onde é que estavam aqueles 2? Traz eles aqui para a rua, porque nós queremos ter relações sexuais com eles. Eles descobriram que tinha 2 homens diferentes. Não, nós vamos ter que pegar esses caras. Essa era a realidade em Sodoma e Gomorra. Sabe o que Ló fez? Ele foi lá para a rua e disse assim: não, gente, esses homens são homens de Deus. Não podem fazer uma coisa dessa com eles. Aí você tem que ler o Antigo Testamento e conseguir ver a Jesus Cristo nessa história. Ló, ele era um cara dedicado a Deus, ele conseguia ter uma família segundo a palavra de Deus. Mas ele disse o seguinte: não, para preservar esses 2 homens, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer as minhas 2 filhas virgens e entrego para vocês. Ele sabia que aqueles 2 homens eram homens de Deus, mas ele disse o seguinte: não, eu vou preservar a vida deles, eu sou dedicado a Deus de tal maneira, que eu vou entregar as minhas 2 filhas. E eles disseram: não, nós queremos eles.
E agora, porque tu está negando, quer saber? Nós vamos fazer tudo o que nós íamos fazer com eles, nós vamos fazer contigo. Ló ia ser estuprado e morto. E ele permaneceu lá diante da porta, dizendo: não, isso que é do Senhor é santo, e eu vou guardar isso com a minha vida. Você está entendendo o que é devoção, irmão? Você está entendendo o que é devoção? E aqueles anjos vão lá, pegam os dois e dizem para aquela família: não, agora nós vamos embora. Essa cidade vai ser destruída, vocês vão junto. Até lá, Deus não tinha decidido que Ló ia se salvar. Você consegue entender alguém que se coloca no lugar do próximo e morre, se humilha, se submete em favor de alguém, porque reconhece a Deus e é devoto a Deus de tal maneira a entregar sua própria vida? Quando eles tomam essa família e vão embora, eles não poderiam olhar para trás, nem ter vontade de estar naquele lugar. Eu não sei exatamente por qual motivo, irmão, mas a mulher de Ló, ela olhou para trás. E quando ela olhou para trás, Ló perdeu ainda a sua esposa, porque ela virou uma estátua de sal. Toda a cidade foi destruída. Só restaram na cidade Ló, as suas filhas. Eu pergunto para vocês, por que Noé e Ló foram usados por Pedro nesse exemplo? É para dizer para aqueles que viriam depois dele, porque o próprio Pedro estava dizendo: eu preciso que vocês entendam bem isso, porque eu não sei quantos dias mais eu vou ter. Ou seja, daqui a pouco eu vou morrer, e é importante que vocês saibam de uma coisa: vocês foram chamados, vocês foram escolhidos, Deus deu para vocês tudo o que vocês precisam para terem uma vida que agrade a Deus, e Ele sabe livrar aqueles que lhes são devotos, mas aqueles que são perversos, Deus também sabe mantê-los até o dia do juízo, sob castigo. Pedro estava dizendo, aqueles que foram chamados para fora disso, que se comprometeram, existe uma vida, e Deus sabe te guardar disso, da loucura desse mundo. Você que conseguiu, desde o primeiro compromisso com Deus, se manter fiel a Ele, antes do seu casamento, você sabe o que eu estou falando? Você que vacilou no seu compromisso, você também sabe do que eu estou falando. Você que o Senhor te chamou como líder da sua família, para ser um homem fiel e comprometido à palavra de Deus, que lida com respeito com a sua esposa de tal maneira, que ela olha para você e consegue ver a presença de Deus agindo em ti. Você sabe do que eu estou falando. Mas você que trata a sua esposa com desprezo, você que lida com ela como se ela fosse lixo, como se não fizesse diferença nenhuma ela estar com você diante das suas decisões, tu toma uma decisão sozinho, tu não está nem aí para nada, você também sabe do que eu estou falando. Por quê? Porque o Senhor sabe guardar aqueles que foram chamados e escolhidos, e só por isso não acabou o teu casamento ainda. Porque você está debaixo da mão que protege, hoje, por causa do teu compromisso com Deus. Mas eu quero te dizer, caminhando em passos largos na direção de alguém que vive longe de Deus, você vai acabar abandonando a sua fé.
Você vai acabar abandonando a sua fé. Porque esse era o grande medo de Pedro. Que as pessoas acabassem abandonando a sua fé, esquecendo que um dia elas foram chamadas para fora desse mundo. Por quê? Porque não tem um coração devoto. Não tem um coração prostrado diante de Deus. Homens e mulheres que ouviram a mensagem, que têm disponível o alimento da alma, mas não procuram a verdade. Por quê? Porque essa verdade aqui, ela é diferente daquilo que está no teu coração. Assim como eu, você, luta diariamente com a sua natureza. Mas eu quero te dizer, o Senhor te chamou para fora desse mundo, cara. O Senhor te chamou para fora desse mundo. Você que é uma mulher de Deus, você sabe o que eu estou falando. Você sabe o que eu estou falando. Você que é uma mulher de oração, você sabe o que eu estou falando. Que o Senhor trouxe os teus filhos para perto de ti, nem que seja doente, mas Ele falou com eles antes deles morrerem no leito de morte. Eles ainda declararam que o Senhor é o Salvador. Mas não foi fácil passar por isso, claro que não é fácil. Mas a gente quer ser que tipo de mulher? Que tipo de homem? Quem nós queremos ser? Dedicados a quê e a quem? Qual é o teu compromisso e com quem ele é? É com a tua igreja, com o teu pastor? É com a tua instituição para tu ser reconhecido, levantado, sei lá o que mais? Intitulado um monte de coisa? Tem igreja que está pior do que... Como é que é o nome daquelas coisas de venda que tem diamante, não sei o que mais? Pirâmide financeira, sei lá o quê? Cheio de títulos, cara. Parece militarismo. Cheio de medalha. Para com isso. Tudo isso aí não se compara a um joelho dobrado. A cara no chão. A cara no chão. A cara no chão. Te lembra da última vez que tu derramou uma lágrima, ajoelhado, falando com o Senhor? Te lembra? Ainda bem que o Senhor tem uma memória melhor que a tua. Eu gostaria de te dizer essa noite, irmão. Tanto Noé quanto Ló, eles não eram perfeitos. Mas na sua realidade, na realidade deles, sem uma congregação, sem pessoas na sua volta, e principalmente sem a palavra de Deus, sem esse instrumento que está diante de você, está num aplicativo que você baixa a hora que você quiser. Eles dispuseram a sua vida a construir uma arca e acreditar que o Senhor ia mandar os animais, o Senhor ia mandar a chuva, e dedicaram a sua vida e da sua família. Pensa comigo, Noé foi escolhido para reescrever a história, para toda a humanidade partir dele, a partir dele. Ah, mas Noé era um cara joia. Eu disse, não, cara. Ele era um cara que tinha compromisso com Deus. Era um cara que tinha uma vida dedicada a Deus. Era um cara como eu, como você, se a gente fizesse o que está na Bíblia. Só que ele não tinha Bíblia, ele não tinha igreja, e ele tinha um mundo que não tinha mais ninguém, só tinha ele. Essa mensagem de hoje é para dizer para você que talvez lá no teu trabalho só tenha você. Talvez lá na tua família só tenha você. Talvez no teu casamento só tenha você. Para de apontar para o lado, só tenha você. Em todo o mundo só tinha Noé. E mesmo assim ele foi fiel no compromisso. E o Senhor soube chamar, escolher e dar para ele uma missão. E ele foi justo com Noé. Sem igreja, sem irmãos, sem a Bíblia, existia um cara que propôs o estupro das suas filhas, até mesmo o seu, para preservar santo aquilo que vinha de Deus. Eu imagino que a vida de Ló não era fácil, irmão. Porque não é de graça que a sua esposa olhou para trás. Eu imagino que a vida de Ló não era fácil. Em uma realidade promíscua, ele se manteve fiel.
Não existia mais ninguém naquela cidade. E ele se manteve fiel. Ele manteve a sua vida dedicada a Deus. No final da sua história, ambos foram envergonhados pelos filhos. Depois que a esposa de Ló morreu, virou uma estátua de sal, Ló resolveu viver numa caverna com as suas 2 filhas. Um dia, a sua filha mais velha teve uma ideia. Nós vamos ficar velhas e nós não vamos ter filhos e a nossa história vai acabar. Vamos embriagar o nosso pai e nos deitarmos com ele. E assim fez a primeira filha. No outro dia, a filha mais nova embriagou o pai e teve relações sexuais com ele, de maneira que engravidaram. Esse povo que nasceu a partir das filhas de Ló, nós vamos falar sobre ele amanhã. Reserva para ele uma das boas histórias da Bíblia a respeito das guerras entre o povo de Israel e um povo que não servia a Deus. Os filhos das filhas de Ló, Moabe, os moabitas. Ló, ele foi um grande homem. Noé também foi um grande homem. No final da sua trajetória, algumas coisas aconteceram. Não posso dizer para vocês que eles abandonaram a sua fé, mas o final das suas histórias não foi legal. Eu quero dizer para você que assim como eles, foi chamado para uma nova história, para viver a igreja do Senhor. Você tem ainda, mesmo sendo chamado e escolhido por Deus, você tem a possibilidade de abandonar a sua fé, de rejeitar a Cristo. Como muito bem falou o Gui hoje de manhã, às vezes nós nos envolvemos com muitas coisas e deixamos de lado a nossa relação direta com Deus. Eu não estou falando aqui, irmão, de você simplesmente ser um maluco que fica orando dentro de casa, não que você seja maluco, mas um maluco do bem, um maluco que é louco sim, por confundir as coisas sábias desse mundo. Você sabe do que eu estou falando. Um cara que vai pela rua fazendo caminhada, escutando louvor e falando com Deus, não importa. Você sabe o que é. Quem aqui nunca lavou louça falando com Jesus? Quem aqui nunca foi dirigindo na estrada, conversando com Deus? Falando, pois é, Senhor, hoje tu me livrou de uma, Senhor, mas tu sabe como é que é as coisas. Hoje está complicado. Hoje a minha mulher fez isso, agora eu vou chegar em casa, Senhor, me ajuda. Eu recebi essa mensagem, eu não sei o que eu faço, Senhor. O pessoal está me mandando mensagem dizendo assim, ó, dá um jeito no meu marido. Daí eu vou fazer o seguinte, Senhor, eu vou te encaminhar. Que daí de repente quando eu chegar lá, esse negócio já resolveu. Você sabe do que eu estou falando, irmão? Essa relação que você só tem quando está aflito, você devia ter todos os dias. Porque todos os dias o Senhor te livra da tua aflição. O Senhor te livra da morte. Você sabe o que eu estou falando, irmão. Você sabe de onde você saiu. O que aconteceu e aonde você era para estar. Se a gente olhasse para uma realidade aonde todos os casais que você conheciam têm vidas desgraçadas ao vivo, mas que é uma loucura no Instagram. Você conhece aquela tua amiga que todo dia te diz que está mal e chora, mas no Instagram ela é só alegria e pratos bonitos, sabe? Tem uma amiga assim? Tem. Na real ela nem é tua amiga, mas você segue ela, porque um dia ela te seguiu, daí, sabe? Você sabe que você vive longe dessa realidade, ou não? Você vive nessa realidade, irmão? Quantas fotos você botou no Instagram agora de momentos felizes que você não estava feliz de verdade? Você estava num canto aqui no retiro, sem fazer nada.
Daí você foi correndo lá no meio do mato, juntou 3 ou 4 pessoas que você não suporta. E se juntou com eles e fez assim. Não foi. Talvez você não queria estar aqui, botou uma foto no carro, partiu o retiro e está com a cara de, por aqui. Pode ser, mas aquela foto que você tirou lá no meio do mato com um monte de gente que te ama, sendo comido pelos mosquitos, aquela foi verdade. Porque Deus te tirou dessa realidade. Você podia estar lá, levado 2 horas para fazer uma maquiagem, para estar sei lá onde, cara. Coisa triste, irmão. Fica maquiada que nem uma palhaça. Não, cá para nós. Para ir para algum lugar, para dar um jeito do teu namorado ficar bravo contigo. Sai quase pelada. E o cara sai de óculos escuros, só para acompanhar o movimento. Para ficar lá. Se disser para a pessoa assim, não bebe, e eu quero ver tu te divertir, acabou a festa. Acabou a festa. Ah não, mas tem 1 ou 2, irmão. Tem 1 ou 2 que vão lá e conseguem. Sabe? Mas as fotos deles vão ser tão legal. Vão tirar umas fotos. Ah, agora sim, uhul. Irmão, eu adoro foto, mas eu gosto que está aqui o pessoal que tira foto aqui. Quais são as melhores fotos, se não as fotos espontâneas? Sabe por que ela é boa? Porque ela é a verdade. Ela é a verdade. Queria te convidar hoje, irmão, para entender, primeiro, que assim como Pedro se preocupava com a sua igreja, com a igreja de Cristo, que ela se corrompesse por causa do assédio que teria. E a única forma de se manter firme era com uma vida dedicada. Dedicada a quê? Dedicada a cumprir o que Deus propôs para nós como uma vida que agrada, mas como? Com tudo aquilo que Ele já deu para que isso aconteça. Você só precisa olhar para aquilo que Ele já te ensinou. E você vai ser um ótimo esposo. Pode ser que você não tenha uma ótima esposa, mas você vai ser um ótimo esposo. Você vai ser uma ótima esposa. Pode ser que o seu marido não seja legal, mas você vai ser uma ótima esposa. Você vai ser um bom filho, mas nem sempre você vai ter um bom pai. Mas você vai ser um bom pai, mas nem sempre você vai ter um bom filho. Mas você vai conseguir. No dia em que tudo acabar, você vai entender que você faz parte da igreja de Cristo, daqueles que foram chamados para viver uma outra história, uma história que se coloca à frente, alguém que se dispõe, que se dedica, mas porque conhece a vontade do Pai, não porque alguém diz para fazer. Amanhã, vocês vão conversar de manhã com a Jéssica sobre um pouco disso. De noite, amanhã, nós vamos falar sobre a barra pesada que a igreja passou e que ainda tem passado. Hoje eu quero te dizer, olha para o irmão que está do teu lado aí, diz para ele, você foi chamado, você foi escolhido, você tem tudo o que você precisa, porque Deus te deu. E o que você está fazendo? Está olhando Netflix? O que você está fazendo? Lembra do exemplo que eu dei há muito tempo atrás? De que a gente chegou no supermercado e o dono do Bonato resolveu, agora do Desco para contextualizar, né? O dono do Desco disse o seguinte, está tudo de graça. Você pode pegar o que você precisa. Está tudo de graça, você pode fazer o que você quiser. Todos nós íamos pensar em pegar aquilo que a gente gosta, da maior quantidade possível.
mas poucos iam chegar no dono do supermercado e dizer: cara, isso que tu fez foi fora de sério. Eu queria ser e aprender contigo, porque eu nunca vi ninguém fazer aquilo que tu fez. A gente tem vivido isso. A festa da graça, pegando o que pode, usando para si mesmo, mas com pouca relação com aquele que nos deu. Alguém grato por ser chamado por Deus, mesmo sendo quem é, e escolhido simplesmente por ter atendido ao chamado, tem sido transformado. A vida desse cara de gratidão representa alguém que é dedicado e é devoto, tem uma vida de devoção a Deus. Se você quer ter essa vida, se você quer ser alguém devoto ao Senhor, que se dedica ao compromisso que você fez com Ele, queria te convidar para a gente fazer uma oração e ficarmos de pé. Amém? Se a casa sou eu, o morador é você, pode